noite, graça e paz para você que está ligadinho comigo, para você que aceitou o nosso convite. Nessa noite é nosso convidado especial, para que juntos nós possamos desfrutar de alguns minutos interagindo juntos, adorando juntos, cultuando juntos ao Senhor. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo, para todos vocês que aceitaram cultuar ao Senhor conosco. É uma noite de vitória, é uma quinta feliz. Através da palavra que nós vamos ouvir aqui nesta noite, eu tenho certeza que Deus ele vai manifestar de uma maneira poderosa, gloriosa, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida. E você verá que nós temos um Deus presente, um Deus consolador, um Deus provedor, um Deus que é Pai e nos ama e cuida de nós em todos os nossos momentos. Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos chamar a presença dEle nesta hora de uma maneira gloriosa, seja na sala onde você está, seja no quarto, em que local você esteja nesta hora assistindo esta programação. Convide o Senhor, chame a presença dEle, para que esta presença se manifeste com cura, se manifeste com restauração, se manifeste com poder. Eu oro agora nesta hora e eu peço, Senhor Jesus, toca agora nesta vida que está ligadinho aqui conosco. Toque agora, ó Pai, neste jovem, nesta jovem. Ó Deus, toca nesta criança. Toca, ó Deus querido, neste homem, nesta mulher. Toca em todos estes que nesta hora, quem sabe, ó Deus, ligou nessa transmissão para ouvir uma resposta, para ouvir uma palavra do Senhor, para ser restaurado, para ser curado, para ser liberto. Entra neste lar. Quem sabe há muitos dias neste lar, ó Deus querido, a tua presença não é sentida, a tua presença não é notada. Quem sabe há muitos dias neste lar há frieza. Quem sabe há muitos dias neste lar, ó Deus, há desânimo, há enfermidade, mas que a tua presença entre agora, que a tua presença tire toda veste de tristeza, tira toda veste de amargura, tira toda preocupação, toda ansiedade, toda dor, ó Deus, toda angústia, e manifesta, Espírito Santo, com este único fogo que não destrói, mas com este fogo que constrói, com este fogo que aviva, que anima, que restaura, que cura, que vivifica, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que haja restauração neste casamento, que haja restauração nesta família, que haja restauração, ó Deus, nesta saúde, na vida destes que me escutam nesta noite, que o poder do Senhor alcance cada lar, cada família a qual eu estou entrando agora, ó Pai, e estamos transmitindo esta palavra, que possam sentir o fogo do Senhor, o toque da tua presença tão gostosa, e que possam ser reanimados, restaurados, fortalecidos em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Salomão, no capítulo 7, ele faz uma comparação muito interessante. É uma comparação entre as coisas sábias e entre as coisas loucas. Salomão, no capítulo 7, ele vai falar de sabedoria e de loucura. Sabedoria e loucura. E a gente flerta com as duas todos os dias. Todos os dias a gente encontra situações que são sábias, que devemos agir com sabedoria, mas também nós encontramos situações que muitas vezes, diante delas, nós podemos tomar decisões loucas, nós podemos tomar decisões tolas. E Salomão, ele nos expõe isso. O que é sábio e o que é loucura? A pergunta é por que Salomão ele vem trazer esse conceito para nós? Por que Salomão ele chega no capítulo 7, no versículo 8, dizendo exatamente que como termina é mais importante do que como começamos? Então, todos os versículos que Salomão escreve no capítulo 7 visa responder uma pergunta que está no final do capítulo 6. Sim. No capítulo 6 de Eclesiastes, o último versículo, o versículo 12, Salomão ele vai dizer assim: sendo assim, quem sabe o que é proveitoso para o ser humano? Quem sabe o que é proveitoso nesta existência? Nos poucos dias de vida, de ilusão,
que passa como uma sombra. Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Salomão, então, ele aqui termina o capítulo 6 com uma pergunta. Ele termina fazendo a seguinte pergunta: o que seria bom para esta vida humana que é tão curta? O que seria bom para nós humanos em uma vida que passa tão rápido? Eu vejo essa pergunta como uma pergunta de $1 milhão. O que é bom para nós? O que é bom para esta vida que é tão curta? O que é bom para nós, para essa vida que passa tão rápido? O que pode ser considerado bom? Daí, queridos, dentro de todas as respostas que ele dá, no capítulo 7, para essa pergunta que ele finaliza o capítulo 6, então no versículo 8, a parte A, ele conclui dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Parafraseando, ele está dizendo: é melhor o jeito como você termina do que a forma como você começa. E este versículo ele nos situa em 2 pontos. Ele nos situa no ponto que nós devemos começar algo, no começo de algo, e ele nos situa no fim daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, esse versículo ele está propondo 2 situações. Ele nos situa em 2 situações, no começo e no fim de alguma coisa. Como começar e como terminar. Só que a gente não pode se esquecer que no meio também é muito importante como nós nos portamos. Existe entre o começo e o fim, existe o meio. E o meio também é importante. No momento certo hoje, eu vou falar para você sobre o meio. Mas eu quero que você se situe, nesta hora, em algo que você pense mais. Em algo que você se propôs a começar na vida. O que você pensa mais? O que você se propôs a começar na vida e que você pensa tanto nisso? Como é que você vai terminar isso que você propôs? Como é que você vai terminar isso que você sonhou? Como é que você vai terminar isso que você começou a fazer? E talvez, aqui abrindo um parênteses para você que me ouve nessa noite, para você que está ligadinho aqui comigo, quem sabe só isto já é um tapa bem dado. Já é um tapa bem dado em nós para nos acordar. Porque, queridos, quanta coisa a gente já começou na vida e não terminou. Quanta coisa nós já começamos na vida, mas paramos no meio do caminho. Em determinado momento, enquanto veio as dificuldades, nós decidimos parar. E justificativas e desculpas não faltam para a gente. Quando a gente começa alguma coisa e no meio do caminho a gente para, a gente interrompe, sempre há uma desculpa. Sempre há uma justificativa. Começar algo e terminar algo. Qual é a relação entre começar e entre terminar algo? A relação entre começar e terminar algo é bem interessante. Por quê? Porque ela é cheia de variáveis. E eu gostaria de, nessa noite, propor a você as possíveis variáveis entre começar algo e terminar algo. Quais são essas variáveis? Escute bem. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. Tem gente que apenas começa e termina. E tem gente que nunca começa. Então, nós vamos lidar com várias variáveis. Quem começa bem e termina mal. Quem começa mal, mas no trajeto se dá bem e termina bem. Quem começa e simplesmente termina. E aquelas pessoas que nunca sequer começam. E quem nunca começa, nunca vai provar de crescimento. Quem nunca começa, nunca vai provar ou nunca vai desfrutar de maturidade. Quem nunca começa, nunca vai viver novos caminhos, nunca vai passar por processos de desdobra. Porque quando nós começamos algo e os processos vão andando, nós vamos ver que assim que começamos, se dá início ao processo e os processos vão desdobrando em nós
maturidade, vão desdobrando em nós crescimento. E nós podemos, diante dos processos, já ir preparando em como nós vamos finalizar, e ir avaliando de como nós vamos terminar aquilo que nós começamos. Então, como é que nós vamos tomar decisões para chegar ao fim que nós queremos? Como é que nós vamos tomar decisões para chegar no fim que eu quero? O simples fato de começar já nos leva a tomar uma decisão. Já nos leva a tomar uma decisão para chegar no fim que nós queremos. Quem não começa, não tem opções ainda. Quem decide que não vai começar, não tem opções. Então, o fim, ele é importante para nós. Por isso que Salomão, ele está dizendo que o fim é melhor do que o começo. E por que é que o fim é melhor do que o começo? Porque nós, seres humanos, nós precisamos de um destino. Olhe para cá. Escute com intensidade isso que eu estou te falando nesta hora. Escute como uma proposta de Deus o que eu te digo nesta hora. Eu, você, nós seres humanos, nós precisamos de um destino. Porque se nós não temos um destino, a nossa vida se dissolve. A nossa vida não tem constância. A gente precisa olhar para algum lugar e dizer assim, olha, bom, eu vou começar algo aqui e eu vou terminar lá. Eu vou começar a estudar, eu vou começar agora. Nós precisamos, a gente precisa dizer, bom, eu vou começar algo aqui, mas eu vou chegar lá. E isso não se aplica, queridos, somente às coisas ou somente às tomadas de decisões na vida, que são coisas bem práticas, como começar um estudo e terminar. Mas isso também se aplica ao nosso destino, porque a fé fala de destino do início ao fim. A fé, ela nos dá um destino, isso se aplica à nossa fé. Isso se aplica quando nós dizemos, olha, eu estou começando algo com fé, eu estou fazendo isto com fé. A fé, ela aponta um destino do início ao fim. Quando Deus colocou Moisés, quando Deus levantou Moisés como libertador do seu povo ali no Egito, Deus tinha um destino para o povo. O destino era que Moisés retirasse o povo do Egito e que o povo entrasse na terra prometida. Da mesma forma era com os profetas. Os profetas pregavam uma mensagem e a mensagem que os profetas pregavam dava ao povo um destino. Da mesma forma com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós chegamos em Jesus, quando Jesus se manifesta na nossa vida, Jesus também nos propõe ou nos põe em segurança, quando ele nos mostra o nosso destino. E qual é o destino que Jesus nos mostra? Jesus nos mostra que nós teremos uma vida eterna. Caminhar com Jesus, começar com Jesus, significa que nós começamos algo aqui e nós terminamos algo com Ele na eternidade. Uma vida eterna que nós chamamos de céu. Então, eu aprendi com este raciocínio que a gente precisa chegar a um fim, que a gente precisa de um destino. Por isso nós precisamos ter uma fé relevante, nós precisamos ter uma fé radical, porque se nós temos uma fé, e esta fé, ela nos dá ferramentas para começar algo, essa fé nos dá ferramenta para iniciar algo na nossa vida, mas quando nós chegamos no meio deste algo, nós não temos condições de finalizar, nós não damos conta de finalizar, então esta fé é uma fé anêmica. Uma fé que nos oferece ferramentas para começar algo, mas que quando chega no meio, nós não conseguimos força, nós não conseguimos chegar até o fim. Esta é uma fé sem consistência. A nossa fé precisa ser uma fé relevante, precisa ser uma fé radical, precisa ser uma fé com constância, uma fé que eu começo algo e uma fé que eu finalizo algo. Eu recebo as ferramentas da fé para dar início a algo na minha vida, mas eu permaneço com essas ferramentas. Eu posso passar por um processo aonde eu comecei e agora, quem sabe, eu estou no meio de grande turbulência, eu estou no meio de grandes problemas, eu estou passando por várias
várias dificuldades, quem sabe eu estou sentindo dor no meio do processo, eu estou chorando, mas de uma coisa eu preciso ter certeza, eu preciso ter consistência de fé, que eu vou passar pela dor, que eu vou passar pela turbulência, que eu vou passar pela crise, que eu vou enfrentar os problemas, mas que eu vou vencer, que eu vou chegar. Já que o fim é melhor do que o começo, vale a pena a gente definir no que seria este fim. Que fim é este que Salomão está dizendo que é melhor do que o começo? Então, para a gente entender o que seria este fim, eu quero apresentar para você 2 recortes. O primeiro recorte é o recorte que eu chamo de um recorte mais curto. E o segundo recorte é um recorte que eu chamo de um pouco mais longo. Então, eu quero mostrar a diferença de um para o outro. O primeiro recorte mais curto é este fim com o resultado de um objetivo, de algo específico que você tem na vida. Por exemplo, o que eu disse aqui agora mesmo. Você decide começar uma faculdade e você termina esta faculdade. Você decide começar uma dieta, coisa difícil de chegar até o fim, mas você começa essa dieta e você vai até o fim, você termina esta dieta. Então, quando nós estamos falando de o fim como um recorte mais curto, são essas coisas que nós começamos, que nós passamos pelo meio, mas que nós finalizamos. É um ciclo que você fecha. É um ciclo que você fecha e vivencia na sua vida. O segundo recorte, ele é o recorte mais longo, e ele trata do fim da nossa vida. É o que vai ser a nossa vida quando nós morrermos. O que será da nossa vida quando esta vida acabar? O que será de nós quando nós morrermos? E dentro deste conceito aqui, que Salomão nos traz, no livro de Eclesiastes, capítulo 6, capítulo 7, nós entendemos que dentro desse conceito é provável que Salomão ele esteja falando do primeiro recorte, que é o recorte mais curto. E qual é a diferença entre o recorte mais curto e o recorte mais longo? O recorte mais curto, ele está relacionado com a vida. Objetivos que eu proponho realizar nesta vida, objetivos que eu começo nesta vida e objetivos que eu finalizo nesta vida. Coisas que têm início, coisas que têm meio e coisas que têm fim nesta vida ou para esta vida. E o recorte a longo prazo, ele está ligado ao fim da vida. Onde é que nós vamos passar a eternidade? Se Salomão ele está falando que este fim é melhor do que o começo, ele está falando que este fim ele é bom para nós. Este fim que resultará no cumprimento de um propósito. Este fim de algo que eu começo, de algo que eu enfrento, de algo que no decorrer da minha vida, de alguns anos da minha vida, eu vou investindo nesse projeto, eu vou colocando o meu esforço nesse projeto, mas ao final eu concluo. O fim que eu termino, o fim que eu concluo, ou seja, quando eu viro para mim mesma e eu digo, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo o que era certo de fazer. Eu fiz tudo o que Deus me confiou. Eu cumpri o meu objetivo. Eu tomei a decisão certa diante de Deus. Eu tomei a decisão certa diante dos homens. Eu cumpri o meu objetivo. Mas o problema, muitas vezes, ou o nosso grande problema, muitas vezes, é que nós não concluímos aquilo que nós começamos. O problema é que, muitas vezes, nós não cumprimos o objetivo. A gente começa e a gente para no meio. A gente não dá continuidade, paramos no meio. E eu sei que deve ter muita gente, ou quem sabe você que me ouve nesta hora, tem alguma história de algo que você começou, de algo que você sonhou muito para chegar no fim. Mas quem sabe no meio do processo, ou quem sabe quase no fim do processo, você parou. Você não deu continuidade, você não conseguiu avançar até o final. E eu te pergunto uma coisa, por que é que a gente começa e para?
Por que é que a gente tem tanta facilidade em começar e parar? Por que é tão custoso? Por que avaliamos, que pensamos mais na desistência do que finalizar o propósito, do que concluir o objetivo? Sempre que nós estamos rompendo, sempre que nós estamos caminhando dentro de um objetivo e começa a aparecer as dificuldades, nós sempre temos a tendência de avaliar que finalizar, que terminar, que parar no meio do caminho é mais fácil do que enfrentar as barreiras, do que enfrentar as dificuldades. Muitos de nós somos levados a desistir, porque na maioria das vezes nós concluímos que é muito pesado chegar ao final, que é muito pesado concluir o que nós começamos. A verdade é que nós desistimos. Mas por que nós desistimos? Porque tudo aquilo que não é apaixonante para nós, a ponto de fazer os nossos olhos brilharem, tudo aquilo que nós não temos um amor suficiente para sustentar, tudo aquilo que nós não temos um amor suficiente para pagar o preço que deve ser pago, nós não conseguimos terminar. Se o fim que nós almejamos não nos faz viver, nós podemos até iniciar a jornada, mas nós não vamos conseguir terminar. Nós não vamos perseverar. Pode ser que no meio dela nós vamos desistir. Nós vamos abrir mão, porque aquilo de fato não está tão vivo em nosso coração, não está tão forte em nosso coração. Por isso Salomão ele está dizendo, o fim é melhor do que o começo. E lógico, nós podemos concluir que o fim é melhor do que o começo, porque o fim é a nossa vitória. O fim é sinal de que nós lutamos, o fim é sinal de que nós perseveramos e que nós alcançamos. Que nós começamos e terminamos, que nós resistimos e nós ganhamos. Mas pensando nos vários fins que a gente tem na vida, eu quero pensar com você aqui, antes de finalizar essa transmissão, em algo que a gente não sabe lidar. Em algo que nós muitas vezes não sabemos lidar. Por exemplo, nós não sabemos lidar com o fim representado pelo luto. Nós não sabemos lidar com o fim representado pelo luto. Não é o luto da morte, entenda bem. Não é o luto de perder alguém. Eu estou falando do luto que não está ligado à morte de alguém, mas do luto da morte de um objetivo, da morte de um projeto. Quando nós começamos, nós caminhamos até certo ponto e, de repente, nós não conseguimos concluir. Muitas vezes a frustração que fica dentro de nós, quando algo é começado com tanto empenho, quando algo é começado com tanta fé, quando algo é começado com tanta esperança, com tanta alegria, nós achamos que aquilo vai nos levar a um fim de alegria, a um fim proposto em nosso coração, de fazermos festa, de encerrar celebrando, mas quando vai dando no meio da caminhada, quem sabe aquilo não termina como nós desejávamos. E aí vem o luto de um objetivo que nós não conseguimos concluir. Nós precisamos aprender a lidar com o fim das coisas. É o que eu digo sempre, nós precisamos aprender a fechar os ciclos, a viver o luto de um objetivo e não deixá-lo como uma ameaça para os próximos projetos. Porque se eu não consigo finalizar um ciclo, se eu não consigo fechar um ciclo, se eu vivo vivendo o luto de um objetivo, queridos, eu não vou, esse luto ele vai ser uma ameaça para as próximas coisas que começar. Esse luto vai ser uma ameaça para os próximos projetos, para os novos projetos, para todas as outras coisas que eu vou iniciar. Perceba, se a gente precisa aprender a começar coisas na vida, porque nós concluímos que começar também é um aprendizado. Quando nós começamos coisas, nós estamos aprendendo com aquilo. Se nós precisamos aprender a começar, se nós precisamos aprender a perseverar naquilo que a gente começa, a gente também precisa aprender a terminar as coisas. A gente também precisa aprender a fechar os ciclos. E pode ser
que nós não estejamos terminando da maneira como devemos. Pode ser que nós não estamos terminando e estamos colecionando ciclos inacabados. Quantas coisas, quem sabe, nós começamos, não finalizamos, vivemos o luto daquele objetivo e quem sabe, queridos, quem sabe, neste luto por um objetivo e por outro, que várias vezes nós começamos e por várias vezes nós não terminamos, nós estamos colecionando ciclos inacabados. É quando a gente coleciona ciclos inacabados que a gente tem a sensação que a gente não termina nada na vida. Sabe quando bate aquela sensação que tudo que a gente começa não dá certo? Que tudo que a gente começa, a gente não consegue terminar? Que nada na nossa vida parece ser algo novo? Que nós também temos a plena sensação que nunca começamos nada novo na vida? Porque tudo que a gente começa, quem sabe olhando para trás, está ligado àquele projeto anterior, que também está ligado com aquele outro projeto anterior, que quem sabe também está ligado com aquele outro, com tantos outros projetos anteriores. E vai, e nós vamos perceber que nós estamos ligados a 5, 10, 15, 20 ou até mais anos da nossa vida, em coisas na nossa vida que nós finalizamos, mas estamos vivendo o luto daqueles projetos que não fechamos o ciclo. E nós vamos bater no que está ligado há anos atrás da nossa vida. E nós vamos perceber que não andamos, que nada na nossa vida anda. Por quê? Porque estamos colecionando ciclos inacabados. Não estamos finalizando os ciclos, não estamos terminando as etapas. É por isso que Salomão diz que terminar é bom. Porque tem o tempo de começar. Tem o tempo para desenvolver o que você começou. Mas também tem o tempo para terminar o que foi começado. Nós não podemos ficar somando um ciclo inacabado em cima de outro que nós estamos começando. Nós não podemos ficar somando, colecionando vários e vários começos, coisas que nós decidimos fazer, mas que nós não finalizamos, mas que nós não fechamos o ciclo. E se você entrar no luto daquilo que terminou, se algo terminou como você não desejava, se algo terminou como você não queria, quantas pessoas terminam um casamento, finalizam uma família, um casamento? Quantas pessoas, quem sabe, perdem um emprego que para elas era tudo na vida? E depois daquilo, elas se dão por perdidas. Quantas pessoas perdem um ente querido, um filho, um cônjuge, alguém muito próximo e nunca mais conseguem romper? Eu quero dizer para você que se você entrou no luto daquilo que terminou como você não queria, que terminou quando não era para terminar, que não terminou como você desejava, passe por esse luto, mas feche o ciclo. Não se trata apenas de começar, não se trata apenas de perseverar, não se trata apenas de terminar o que começou. Trata de lidar com o fim daquilo que você fez. Trata de lidar com o fim daquilo que, quem sabe, não terminou como você esperava. Como é que eu e você vamos lidar com o fim daquilo que nós desenvolvemos? Quando eu e você aceitamos o fim daquele objetivo, nós olhamos para algo que terminou na nossa vida. Nós olhamos para um ciclo que se fechou. Se nós conseguimos, se eu e você conseguimos olhar para esse fim, e nós aceitamos o fim desse objetivo, e não ligamos ele a ninguém, não ligamos ele a outra pessoa do passado, culpando esta pessoa, aí nós estamos de fato livres. Quando nós conseguimos avaliar algo que terminou, quando nós conseguimos agora aceitar o fim de uma coisa e não ligamos aquele fim a qualquer pessoa que estava conosco naquele passado, nós estamos livres para começar outro ciclo. Agora, se você não fecha os ciclos, você com certeza vai ficar vivendo um grande problema existencial.
Sabe, queridos, eu sugiro que a palavra do Senhor te oriente, que o Espírito Santo o ilumine a fechar ciclos, a compreender o fim daquilo que você começou a fazer e realmente concluir isso, e realmente chegar ao fim disso e fechar ciclos. Fechar ciclos não é se lamentar. Quando eu ainda lamento, olha, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque fulano fez isso comigo. Olha, fulano acabou com os meus sonhos. Olha, fulano destruiu a minha vida. Quando eu não consigo olhar para certo fim da minha vida sem colocar alguém como culpado, aquele ciclo ainda não finalizou. Aquele ciclo ainda não foi fechado. Ah, este fulano acabou com a minha vida. Ah, este fulano acabou com os meus sonhos. Ah, este fulano destruiu a minha família, destruiu a minha vida. Se eu consigo achar um culpado, se eu consigo achar alguém, se eu consigo encaixar alguém e ficar ainda lamentando este fim, está bem claro que você não conseguiu, que nós não conseguimos encerrar aquele ciclo. Cada ciclo que a gente passa, ele não pode ser considerado como um Deus na nossa vida. O que faz um ciclo se tornar um Deus na nossa vida? O que faz um ciclo ser cultuado como um Deus na nossa vida? Quando nós passamos uma vida inteira lamentando por algo que acabou. Lamentando por algo que acabou e acabou de uma forma como nós não queríamos. Acabou de uma forma como nós não gostávamos. E a gente levanta aquele defunto a vida inteira. A gente fala daquilo a vida inteira. E aquilo se torna um Deus na nossa vida. Cada ciclo é uma situação, ou é uma estação, onde a gente passa, onde a gente cresce, onde a gente amadurece, onde a gente sofre, onde a gente chora, mas a gente considera, a gente continua, a gente não para, a gente finaliza. São os processos da nossa vida. Não basta a gente chegar no fim, mas a gente precisa saber a lidar com o fim. Por isso Salomão disse, melhor terminar do que começar. Sim, melhor terminar do que começar. Mas eu preciso saber que fim é este. Como eu vou lidar com este fim? Como eu vou terminar? E quando nós olhamos para Salomão, nós compreendemos que Salomão, ele não terminou bem. Salomão começou muito bem. Salomão começou com riquezas. Salomão começou recebendo o espírito de sabedoria da parte de Deus. Salomão é considerado como o homem mais sábio que já existiu. Mas nós vamos ver que Salomão, ele não terminou bem. Por quê? Como eu disse aqui no início, sabedoria e loucura flerta conosco todos os dias. Mas se nós passarmos a flertar mais com a loucura, nós vamos nos tornar loucos. Se nós passarmos a flertar mais com as coisas tolas, nós vamos terminar tolos. Mas se nós flertarmos, se nós envolvermos, se nós participarmos com as coisas sábias, nós romperemos em sabedoria. E Salomão, entre flertar com a sabedoria e flertar com a loucura, ele flertou mais com a loucura. E nós vamos ver que Salomão, ele terminou só. O fim de Salomão não foi bom, ele terminou só, porque talvez Salomão, ele também não foi fechando ciclos na vida dele. Quem sabe durante o decorrer da vida de Salomão, quando nós olhamos para os processos que ele viveu, quem sabe Salomão foi colecionando, somando um ciclo após o outro inacabado. Coleções e coleções de coisas inacabadas em sua vida. Talvez por isso ele chega a essa conclusão. Por isso Salomão, quem sabe, no final dos seus dias conclui que terminar é melhor do que começar. E aqui, queridos, eu vejo que a primeira coisa que eu penso, que começar algo e terminar é um compromisso que nós assumimos conosco mesmo. Quando eu decido começar algo e eu decido terminar algo, é um compromisso que eu assumo comigo mesma. É uma questão de honra, é uma questão de moral. Eu começo e eu termino. Eu dou início e eu dou o fim.
Mas o que eu vejo aqui? Muitas vezes nós estamos desesperadamente atrás de um milagre. Quantas vezes nós olhamos para alguma área da nossa vida e nós declaramos, olha, eu preciso de um milagre nessa área. Eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de um milagre nos meus relacionamentos, eu preciso de um milagre no meu ministério, eu preciso de um milagre no meu trabalho. Muitas vezes nós estamos desesperadamente atrás de um milagre em uma ou até, quem sabe, mais áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer para você, finalizando aqui, que muitas vezes o que nós estamos precisando não é de um milagre naquela ou naquela outra área da nossa vida. Muitas vezes o que nós estamos precisando é viver o processo, é viver o começo, é passar pelo meio, é enfrentar as crises, é enfrentar as diversidades do meio, é enfrentar as barreiras do período, do processo, mas passar pelo processo, finalizar o processo. Talvez o que nós estamos precisando é viver o processo e não precisando de um milagre. Pensa comigo. Eu gosto muito de olhar e de falar sobre a metamorfose, o momento em que a lagarta passa por uma grande transformação e ela deixa de ser lagarta para ela ser uma borboleta. Nós bem sabemos que a lagarta, ela não precisa de um milagre para ela virar uma borboleta. A lagarta não precisa de um milagre para ela deixar de ser lagarta e um dia vir a ser borboleta. O que a lagarta precisa é de passar por um processo. A lagarta nasce, ela rasteja durante um período da sua vida, ela come tudo que ela acha pela frente, come uma folha, come outra, ela vai devorando tudo que ela acha pela frente, ela vai rastejando, até que um dia ela entra num casulo, até que um dia o mundo da lagarta vira de ponta cabeça, porque quando ela entra num casulo, ela fica de cabeça para baixo e as suas perninhas ficam para cima. A lagarta tem o seu mundo virado de cabeça para baixo, de ponta cabeça. E ali a primeira coisa que acontece com a lagarta é que ela perde a sua pele. A sua pele é arrancada, é diluída. E ela se envolve num casulo. E durante muitos dias a lagarta passa um processo de desconstrução. Ela passa um processo onde, quem sabe, lá dentro, ela acha que não esteja acontecendo nada. Presa dentro daquele casulo, fechada dentro daquele casulo. Quem sabe a lagarta pensa que não está mudando nada. Quem sabe a lagarta pensa que não tem nada sendo transformado, que tudo está igual na sua vida. Mas a verdade é que quando o casulo se rompe, quando o processo acaba, a lagarta ela sai daquele casulo é rompido, ela luta ali para sair daquele lugar. E quando ela consegue vencer aquela barreira, quando ela consegue sair de dentro do casulo, ela não tem nada a ver com aquilo que ela era antes. Houve uma transformação radical na vida da lagarta enquanto ela estava presa dentro daquele casulo, enquanto ela estava presa dentro daquele processo. Ela entra lagarta, ela entra rastejando e ela sai borboleta, ela sai voando. Olha, quando a lagarta sai, o lugar onde ela estava, quem sabe, é tudo igual. A árvore é a mesma. Quem sabe o objeto que ela se apegou para entrar dentro daquele casulo é o mesmo. Quem sabe toda a natureza ao redor é o mesmo. O cenário é o mesmo. Mas a lagarta está mudada radicalmente. A sua vida está completamente transformada. Por isso eu quero concluir aqui com você nessa noite, que nós precisamos vencer os processos para que nós possamos viver as promessas. Salomão nos deixa esse sábio recado na palavra de Deus, dizendo: melhor é o fim das coisas do que o começo. Vamos orar? Vamos colocar o fim daquilo que nós iniciamos, daquilo que nós nos propomos a fazer diante de Deus. Vamos orar também, fechando ciclos nessa noite. Vamos orar também nessa noite, fechando ciclos que você vem somando um ciclo sobre outro. Os ciclos que, quem sabe, você vem empilhando um sobre o outro sem conseguir fechar. E que tem feito a sua vida ficar paralisada. Quem sabe tem feito a sua vida não alcançar um rompimento, mas tudo fica travado. Você anda como se fosse num
ciclo que você roda, e quando você se vê, você está no mesmo lugar de antes. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, e entre flertar com a sabedoria e a loucura, nós venhamos fazer a opção, nós venhamos fazer a escolha de viver sabiamente. Passar pelos processos com sabedoria, e ainda que flertemos com a loucura, ainda que venha coisas tolas, elas não venham nos impedir de alcançar aquilo que verdadeiramente é o destino que Deus tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero orar por cada um destes que perseveraram comigo, que ficaram até o final desta transmissão, que ouviram esta mensagem, pessoas, quem sabe, que não conseguem finalizar ciclos, pessoas, quem sabe, que vivem um ciclo interminável de derrotas, pessoas que, quem sabe, começa e para sempre coisas porque não consegue finalizar, não consegue chegar ao destino. Pai, nesta hora eu oro para que o espírito de sabedoria, para que o espírito de entendimento, para que o espírito de força, para que um novo espírito, ó Pai querido, de renovo, venha sobre agora a vida desta pessoa, deste casal, desta família, meu Deus querido, desta mulher que me ouve, deste homem que me ouve, deste jovem, e quem sabe também desta criança, deste adolescente, ó Pai, que o Senhor venha com espírito de sabedoria, de conhecimento, de rompimento, e faça com que agora os ciclos inacabados, o luto por objetivos terminados como não queria, como não deveria, possam finalizar agora, possam ter um término agora, que o luto possa ser vivido, mas que o luto possa ser terminado, que estes ciclos se fechem, que estes ciclos terminem, que essas estações se encerrem, e que esta pessoa possa dar início a algo novo, e dar início a algo que ela vai começar, que ela vai perseverar, e que ela vai finalizar, alcançando o destino que o Senhor tem proposto. Pai, eu abençoo os projetos começados no Senhor. Eu abençoo, ó Pai, as escolhas, os projetos que deram início, ó Pai, dentro de uma esperança, dentro de algo, ó Deus querido, direcionado pela fé, por esta fé, ó Deus querido, abundante, por esta fé constante, por esta fé que nos faz, ó Deus querido, permanecer, por esta fé que nos faz idealizar e finalizar. Pai, mas tira a fé inconstante, tira a fé anêmica, anula a fé que não dá destino, a fé que não tem consistência, a fé que não tem força, que os projetos iniciados por uma fé inconstante, por uma fé anêmica, ó Pai, eles possam de fato ser agora fechados, que esses ciclos possam ser fechados e que um novo tempo se inicie para que a terra possa produzir a sua novidade sobre cada um de nós. Pai, eu oro e agradeço, abençoando este lar, abençoando este emprego, onde quer que essa pessoa esteja me ouvindo agora, que a bênção da prosperidade, da renovação, da restauração, da reconstrução, da libertação, chegue e alcance, quebrando os cativeiros de derrota e liberando esta vida, Pai, para que ela jamais venha permanecer rastejando, mas que ela tenha um novo tempo, onde ela possa conhecer os lugares altos, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, eu te agradeço pela companhia, por ficar comigo até agora, e que o Senhor te abençoe. O meu abraço, o meu carinho, que a paz do nosso Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo, que as bênçãos sobrenaturais caiam sobre a sua vida, sobre a sua família, e que possamos ter um restante de semana muito abençoados. E até quinta-feira feliz, a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.